Uma das coisas que eu sempre gostei é de literatura, de ler. E óbvio que nesse canal, principalmente, eu venho falando dos obstáculos, né? A gente conseguir ler mais, ficar imerso num livro, numa leitura com as redes sociais é praticamente impossível. Eu acredito que a gente ainda, né, tá perdendo essa capacidade ao longo do tempo. Capacidade de se concentrar, de assistir um filme, assistir um seriado, de ficar à toa, de ócio, de qualquer coisa. Isso está sendo completamente destruído. E aí o tempo vai dizer o que vai acontecer, né, com as novas gerações que já crescem nesse ambiente hiperestimulado. Então hoje o que eu quero fazer? Que eu quero mostrar para vocês como que eu criei uma biblioteca virtual. Na verdade é uma biblioteca digital onde eu organizo todas as minhas leituras. E como que essa minha organização ela me ajuda a ler mais e aprender mais. Então esse vídeo vai ser uma reflexão sobre leituras e também sobre organização para você se inspirar aí talvez a ler mais, a ser um pouco mais organizado e aproveitar mais a leitura de cada livro que você faz. Antes de mais nada, pessoal, vou mostrar para vocês, né, todo o esquema que eu faço. Ele é bem simples de ser feito. Eu uso tudo no Notion, que é um software de notas. Então o Notion ele é gratuito, você pode baixar aí. Esse vídeo não é para te ensinar a fazer exatamente esse template que eu vou mostrar, né? Eu vou mostrar os detalhes aqui, mas vou deixar um vídeo aqui na descrição de onde eu aprendi a fazer. É um canal brasileiro, se não me engano é João o nome dele, e ele tem um canal que fala muito de Notion, ele manja pra caramba e eu aprendi lá. E ele já explica todos os detalhes de como você cria um banco de dados desse. Então, meu foco não é te ensinar a mexer no Notion, mas assim, é os princípios por trás dessa organização que é o mais importante, pessoal. Então, eu já, sem enrolação, eu já vou mostrar para vocês aqui, óbvio, como que está organizado, e aí eu vou alternando, a gente vai abrindo alguns parênteses aqui para conversar. Bem, galera, esse aqui é o Notion. O Notion é um grande aplicativo de notas, né? Basicamente, você consegue fazer várias e várias coisas nele. Então, aqui dentro eu organizo coisas do YouTube, eu organizo... você consegue organizar via... Cara, isso aqui é o segundo cérebro, basicamente, né? Tem gente que depende da criatividade, da vontade de mexer aqui dentro, você faz qualquer coisa, né? Fazer traqueamento de hábitos, de academia, de dieta, de tudo você consegue mexer. Controle financeiro, você faz tudo aqui dentro. O que eu vou fazer aqui é mostrar a parte que eu criei, né? Então eu criei um caderno, chama Literatura, e aqui dentro, basicamente, eu crio os livros que eu estou lendo e vou anotando. Então, basicamente, a visão geral do banco de dados é esse aqui, pessoal. Ou seja, o que eu separo aqui, vamos por partes, né? O que eu primeiro separo aqui? Olha só, título, autor, capa, o país do autor, publicação, se é ficção ou não ficção, gênero, o status, nota e quando que eu terminei a leitura. Então eu vou explicar aqui cada um e o porquê que eu gosto de fazer essa organização aqui dentro do Notion. Primeira coisa, pessoal, é que existem sites específicos de literatura. Você tem o Goodreads, que é inglês, né? Então, que é o mais famoso, é o Goodreads, e você tem o Scoob, que é em português, é brasileiro. São, vamos dizer, redes sociais de literatura que você faz essa mesma coisa, cadastra o livro que você leu, ele conta o seu progresso, etc. Mas como eu primeiro, não me adaptei a nenhum dos dois sites, não gostei de nenhum dos dois, e eu tô querendo fugir de plataformas e redes sociais, então, assim, eu prefiro eu mesmo ter o controle de tudo que eu leio. Né? Dessa forma eu não dependo de login de ninguém, eu não dependo de rede social, não dependo de se o livro está cadastrado lá ou não do jeito que eu achei ele. Enfim, eu prefiro fazer, mas saiba que existem redes sociais que você consegue ter esse controle também, mas eu optei por fazer sozinho, tá? Então eu coloco basicamente o quê? Título, o autor, aí eu coloco a capa do livro, ó. Vendo que eu posso abrir aqui a capa e mostra a capa do livro. O país eu gosto de saber para ver a variedade, né? Se a gente dá uma olhada, ó, há uma predominância, né, de autores norte-americanos e eu leio bastante autores brasileiros também. Mas você vê que, poxa, muitos países sequer estão aqui, né? Então isso me ajuda a refletir um pouco nas minhas escolhas de leitura, de buscar escritores e autores de outros países. Publicação eu acho importante também para eu mapear um pouco o que eu tô lendo, se são coisas atuais, contemporâneas, se é coisa muito antiga, etc.
Outro filtro que eu coloco aqui, uma tag, né, é se é ficção ou não ficção. Isso me ajuda também, né? Você vê que eu tô tentando mudar isso, mas eu leio muita não ficção, né? Até pela minha faculdade de filosofia e tal, mas é uma coisa que eu tô tentando mudar e ler mais ficção. Eu coloco gênero, você pode cadastrar, olha só, quantos quiser, então aqui, ó, olha o tanto que eu cadastrei. Você pode cadastrar qualquer um, então eu posso aqui, por exemplo, ó, nesse Kim Ji-young, nascido em 1982, um livro da Shonan-ju, da Coreia, ele foi publicado em 2016, ele é ficção, e aí eu coloquei gênero romance. Aí vamos supor que você quer criar uma tag aqui, ó, literatura coreana, por exemplo, né? Seria com C, né, o coreano, eu acho. E aí você aperta aqui, pronto, ó, eu criei aqui uma tag literatura coreana que eu consigo catalogar, eu quero ter uma tag só de livro de literatura coreana, por exemplo, né? Outra coisa que eu faço são os status. Eu geralmente coloco alguns. Eu tenho a iniciar a leitura, então são livros que, vamos supor, tá na minha wishlist ali e eu já tô para ler. Eu coloco a iniciar, lendo, concluído, notas publicadas e abandonei. Ou seja, quando eu termino um livro, eu coloco concluído. Depois tem uma etapa extra, que é notas publicadas, que eu já vou mostrar para vocês, que é quando eu faço as minhas anotações, eu puxo as citações do livro, etc., e aí eu mudo para esse status. Também coloco minha nota de 1 a 5, e aqui é quando eu abandonei, né? Às vezes eu abandono o livro, acontece, eu já vou mostrar para vocês, e eu coloco a data que eu terminei a leitura. Então, dessa forma, eu tenho uma timeline, olha só. Aqui tá do mais recente para o mais antigo, né? Ó, o último livro que eu li, catalogado aqui, foi 29 de julho. Então, eu sei exatamente quando eu li cada livro, né? E aí você consegue ter uma noção de cada mês, quanto você está lendo, de cada ano. Isso é muito, muito legal. Outro modo de visualização, aqui dentro desse mesmo banco de dados. Então, esse aqui é o banco de dados cru. Mas aqui eu posso vir em galeria, olha só. E como eu já subi as capas dos livros, olha que legal. Eu consigo ter uma visão bem mais bonita, né? Dos livros, então, que eu tô lendo, se liga. Então, aqui, ó, Terra Arrasada, Kim Ji-young, A Criação do Patriarcado, para compreender a teoria do conhecimento, a natureza da morte, assim por diante. Então, olha como é que fica bonito e eu coloco algumas informações aqui, ó. Então, aparece o título, o autor, as tags de gênero, a nota que eu dei e o status, né? Se já tem nota publicada, se está concluído, etc. Então, olha como que fica bonito. Alguns livros ainda eu tô colocando capa, ó, você vê que nem tudo tá com capa ainda, eu tô alimentando ainda alguns livros aqui, né? Uns livros mais antigos. Mas isso fica bem legal. E por fim, pessoal, outra visualização que eu utilizo é o quadro de leitura. Como eu falei, eu uso esses status, né? Que é lendo, concluído, notas publicadas e abandonei. Então, olha só, lendo, eu tenho 4 livros, olha só, que eu estou lendo nesse momento. The Case for Christ é um livro sobre, né, a história e uma historiografia de Jesus. Como a Europa subdesenvolveu a África, a negação da morte e as vinhas da ira. Na verdade, eu botei até sem um S aqui. E aqui eu consigo arrastar, vamos supor, eu tô lendo, acabei de ler As Vinhas da Ira, eu posso simplesmente arrastar por essa coluna aqui, olha, e ele vai dar concluído. Ah, concluí. O que que tá concluído? Significa que eu li o livro, mas eu não fiz anotações ainda nele. E aí, o que já tem notas publicadas, eu vou abrir para vocês aqui, ó, Kim Ji-young. Deixa eu centralizar. Ó, aqui tem as informações que a gente já viu ali, ó. E aqui, olha, as citações do livro. Então, eu puxo todas as citações aqui para dentro, olha. E aí, eu quero... Ah, poxa, eu quero rever as citações desse livro. Eu simplesmente abro a anotação aqui, ó. Kim Ji-young, pronto. Eu abro aqui e eu consigo ter todas as anotações. Claro que nem todos os livros eu faço anotações, já vou falar sobre isso, mas você pode fazer o que quiser aqui. Anotações, referências, questionamentos, coisas que você teve dificuldade, enfim. É infinito aí o seu potencial, né? Eu geralmente estou me limitando a pegar as citações, colocar aqui dentro, quando eu tenho uma anotação ou outra eu também faço, mas é mais raro, pessoal. Então, por exemplo, ó, O Problema dos Três Corpos. Livro de ficção. Se eu abrir ele aqui, ó. Geralmente eu colocava isso, tá vendo? As impressões, o livro em frases, eu resumi o livro em algumas frases, impressões gerais, citações, ó. E aí, anotações. Mesmo esquema. Então, aqui eu consigo ver, ó, as citações que mais me chamaram a atenção no livro. Então, galera, eu tenho aqui, na verdade, olha só, um banco de dados enorme, com todos os livros que eu tô lendo.
as citações do livro, o gênero. Então, e aqui dentro eu posso fazer minhas anotações, minhas dúvidas, eu posso trazer vídeos, posso importar vídeos aqui para dentro, eu posso fazer, enfim, coisas infinitas mesmo, né? Depende de cada um. Então, qual que é o ponto de ter isso aqui, cara? São algumas coisas. Como eu falei, voltando aqui para mim, o meu intuito, eu quero aprender a fazer isso. Eu vou deixar o link na descrição. É só baixar o Notion, que é esse programa gratuito, é muito simples criar. Não vou dar detalhes aqui de como fazer, mas cara, isso aqui são notas, né? Então eu crio uma nota do livro novo, por exemplo. Eu tô aqui agora, ó, por exemplo, geralmente o que eu faço, né, pessoal? Eu tô aqui lendo, ó, o quadro de leitura. Aqui são os livros que eu tô lendo. Aí vamos supor que eu tô lendo um outro livro aqui, vou dar um exemplo. Eu vou só duplicar isso aqui, ó, duplicar. Ele vai duplicar a minha nota e aí eu vou mudar o nome dela, olha só. É isso que eu faço, geralmente. Então, essa aqui era As Vinhas da Ira. Vamos supor que eu tô lendo Harry Potter, né? Vamos supor, Harry Potter e a Câmara Secreta. Pronto. Aí o autor é J.K. Rowling, por exemplo, né? E aí eu vou colocar aqui ano de publicação, nem sei qual é, mas vamos pôr aqui 2004. Pronto. E aí eu posso mudar esse ícone, ó, tá vendo? Se eu abrir aqui, eu posso personalizar quase tudo. Então aqui eu botei uma uvinha, né, nas Vinhas da Ira. Aqui eu posso colocar um witch, ó. Tem que ser em inglês, que é um maguinho, né, pra lembrar o Harry Potter, pronto. Então, se eu voltar aqui na minha biblioteca e descer aqui pra baixo, ó, você vai ver que o Harry Potter já tá aqui, ó. Harry Potter e a Câmara Secreta, tá lendo. Então, é um reflexo, né? Isso aqui são só modos de visualização. Na galeria, a mesma coisa, né? Se eu descer minha galeria aqui, ele vai estar aqui. Eu não mudei a capa ainda, mas você vê que Harry Potter e a Câmara Secreta tá aqui. Se eu clicar, eu abro as notas. Então, basicamente, é isso. É muito simples, tá vendo? Depois que você cria o primeiro, é só duplicar para adicionar novos livros. Então, basicamente, essa é a minha biblioteca, galera. Totalmente digital. Eu me sinto muito confortável nela, porque eu tenho várias formas de visualização, eu acho super interativa. E, sei lá, cara, por exemplo, eu li esse livro aqui, ó, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Se eu clicar, eu consigo, você vê que nele ainda está concluído, ó, eu não fiz as minhas notas, então eu já sei que, poxa, eu li, mas falta eu importar minhas notas aqui para dentro. Por exemplo, ó, História do Cinema para quem tem pressa, notas publicadas. Eu já sei que, opa, eu já puxei as minhas anotações. Então, ó, ele já tem aqui as citações para cá. E assim por diante, né? Além disso, as notas, né? Se eu abrir aqui, ó, a biblioteca, você vai ver que eu dou nota de 1 a 5, ou seja, livros que tem nota 5, eu sei que são livros incríveis. Então, eu posso até mesmo filtrar por nota, né? Tipo assim, quais foram os livros que eu tive maior nota? Então, ó, sei lá, 10 mitos sobre Israel, esse livro aqui eu dei nota 5. E já tem notas publicadas. Então, se eu abrir ele aqui, olha, já tem as anotações, né? Falta eu arrumar algumas coisas, você vê que ele tá meio desconfigurado ainda, eu já vou explicar por quê, porque eu puxei do Kindle, né? Mas, basicamente, as minhas notas já estão aqui, ó. E é um livro que eu dei nota 5 e eu li ele em 22 de outubro. Então, olha que legal, eu consigo rapidamente ver que eu li esse livro, eu gostei muito, eu já tenho as principais citações dele aqui, e as notas publicadas me indicam que eu já tenho tudo anotado dele. E é um autor israelense, né, publicado o livro em 2022. Então é um grande banco de dados, pessoal. E aí é o meu ponto. Como eu falei que é aprender a fazer, vou deixar o link aqui na descrição para você ir no canal do João, que ele te ensina 10 minutos, você aprende a fazer isso aqui, tá? Mas qual que é o intuito por trás disso, pessoal? É você ter um pouco mais de reflexão na leitura. Eu vejo que a gente cai, às vezes, num... E eu acho que essa nossa era da superprodutividade, né? Eu vejo que hoje tem aplicativos que... Eu esqueci o nome, mas o aplicativo, a premissa dele é o seguinte, eu vou te ensinar um livro por dia em 10 minutos. Então, basicamente, o que ele faz é pegar um livro, vamos supor esse aqui, né? Vamos dar um exemplo. Claro que esse tipo de coisa é voltada para autoajuda, para livro de negócio, para livro não sei o quê. Jamais um livro complexo desse, como A Negação da Morte, do Ernest Becker, estaria ali dentro. É um livro que eu estou lendo, vocês viram ali na minha listinha. Basicamente, ele faz o quê? Ele dá um resumo desse livro para você, às vezes em áudio. Então, a gente tá numa cultura que tá mais ou menos assim, que ninguém mais tem saco, né? Para o cara se debruçar em cima de um livro desse que vai falar de psicologia, de filosofia, e ficar ali sentado. A pessoa quer o seguinte, cara, me fala o que fala esse livro em 10 minutos. É isso.
Quais são as principais ideias? Então, hoje tem aplicativo disso, várias coisas. Então, qual que é meu ponto em criar um banco de dados? É eu falar, cara, eu não tô lendo para dar check. Não tô lendo para dar check. Tipo assim, já viu isso? A gente tá nessa cultura, né? Ah, eu leio pra dar check. Já li um livro. Pronto, graças a Deus. Você dá glória. Cara, um livro, você, assim, a tendência é não querer acabar ele. Se uma leitura é boa, você não quer acabar. Então, olha que contraditório. Às vezes a gente tá lendo simplesmente, não, eu vou ler pra dar o check na lista aqui. Não, eu tô lendo porque eu quero aprender alguma coisa com essa leitura. E não tô falando que toda leitura tem que ser, como eu falei, não ficção. Eu tô mudando isso, né? Eu leio muita não ficção, né? Eu tô, ó, esse aqui é A Negação da Morte, aí outro livro que eu tô lendo é Como a Europa Subdesenvolveu a África, do Walter Rodney. Então, assim, são livros que cansam um pouco mais, né? Do que você ler uma ficção. Então, você não precisa ficar lendo só livro assim. Você pode ler livros de não ficção. Ah, Harry Potter. Cara, Harry Potter, você pode aprender muito com Harry Potter. E com um banco de dados. Não precisa um livro... Só porque é um livro de ficção, você abstrair dele. Ou seja, poxa, o que eu aprendi aqui? Como que os personagens se desenvolveram? O que chamou mais atenção? Tal citação. Se eu pegar algum livro aqui, ó, vamos lá, vou pegar um livro, por exemplo, esse aqui, um livro de ficção, né? Vamos pegar aqui um livro de ficção que eu li recentemente, ó, da Carla Madeira, A Natureza da Mordida. Eu concluí ele, mas ó, não passei as notas ainda, então devendo. Vou pegar algum que é ficção e que eu já botei as notas. Por exemplo, cadê aqui? O Problema dos Três Corpos, que eu já tinha mostrado para vocês, olha. É um livro de ficção. Nem por isso eu deixei de fazer meu banco de dados, porque muita coisa aqui, cara, reflete na minha vida. É um livro de ficção científica, loucamente, que é a população que entra em contato com uma... Virou até série Netflix, né? Com uma civilização extraterrestre, mas nem por isso eu deixo de refletir sobre a leitura. Então, o banco de dados nada mais é do que uma ferramenta que me permite refletir sobre as minhas leituras. Seja Harry Potter, seja Walter Rodney. Então, eu acho que esse é o ponto principal que eu quero trazer aqui hoje. Cara, não leia por ler. Claro, você faz o que quiser da sua vida, óbvio, né? Mas assim, não leia por ler, pra dar check. Não, li o livro aqui. Cara, amanhã tu esqueceu da leitura, você não lembra o autor, você não lembra uma citação do livro, você não lembra nada. Então, assim, do que adiantou você ler? Né? Eu penso nisso. É uma leitura que não serviu de nada na sua vida. Então, tudo que eu leio, eu falo assim, cara, como é que eu posso aproveitar mais isso aqui? Eu tento aprender mais sobre o autor, sobre o livro, sobre o contexto que esse livro foi escrito. E eu ter um banco de dados me ajuda nisso, eu ter meus livros organizados. Se eu tô aqui, cara, por exemplo, né, Guerra da Palestina, lá, as coisas estão acontecendo. Aí eu sei que eu li um livro aqui, olha só, em 22 de outubro do ano passado, do Ilan Pappé, que é um historiador israelense, né, que ele vai falar justamente, né, uma grande crítica a Israel. Eu sei que tô com dúvida em tal coisa, não lembro. Cara, vou abrir aqui, ó. Rapidamente eu puxo aqui, né, várias citações que vão me lembrar, né, da leitura, né. Então você vê aqui, ó. Várias coisas que eu, caramba, é mesmo, eu li isso aqui lá, realmente, tal, ó. A Palestina não estava vazia, o povo judeu tinha pátrias, a Palestina foi colonizada, não salva. Sua população foi expulsa em 1948, não salvo por vontade própria. Então tá vendo que se eu não tivesse isso aqui anotado, cara, eu não ia lembrar de nada, galera. Bem, basicamente é isso. Então são duas coisas que eu queria mostrar nesse vídeo. Você ter uma biblioteca organizada, assim, eu acho massa demais. Eu acho que, cara, é realmente uma coisa incrível, assim, seja livro digital, físico, não interessa. Eu acabo minha leitura, eu catalogo aqui, né, as coisas que eu li e tal, tô sempre aprimorando, às vezes eu falo, cara, vou criar mais uma coluna aqui, mais um filtro, vou criar mais uma tag, vou adicionar mais alguma coisa. Sua criatividade e a sua necessidade, né, vai ditar as coisas aí para o que você precisa, né, mas eu acho que isso ajuda você a ter uma vida intelectual, digamos assim, de leitura mais ativa, você se dedicar mais à leitura e você ter controle sobre o que você está lendo. Então eu acho isso incrível, gosto bastante, fica aqui minha recomendação novamente, vou deixar o link aqui embaixo. Hugo, eu quero aprender a fazer isso. Vou deixar o vídeo aqui embaixo
E me conta, você, né, gerencia suas leituras, ou você lê e esquece, ou você não esquece, ou você só lê livro físico? Como é que você faz para organizar suas leituras? Quero muito saber, comenta aqui. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo. Um abraço para todo mundo, boa semana.